partir de agora, na Converte Rádio Web, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Conjunto Augusto Franco, com o pastor Fábio Nascimento. Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Gostaria também, aproveitando as redes sociais que acompanhará esse culto, deixar o meu abraço para o pastor Valdemar, na cidade de Sorocaba. Ele é capelão e presidente dos capelão da Capelania Evangélica Internacional. E também o meu abraço ao nosso irmão missionário Silvio Calácio, que é representante no agreste do nosso estado da Capelania. A Capelania que tem sido um braço estendido da igreja, que tem ido a hospitais, presídios, que tem ido aos lugares mais difíceis desse país e tem feito a obra de Deus. Não é um trabalho de uma denominação, mas é um trabalho de várias denominações em que visa dar assistência àqueles que sofrem nos hospitais, presídios, colégios, em vários lugares a capelania está presente. Então, nosso abraço ao pastor Valdemar, que é o presidente que está acompanhando também os cultos aqui da nossa comunidade. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos sobre o engano obscuro do Espiritismo. O engano obscuro do Espiritismo. Se tem algo em que é amplamente divulgado no nosso país, desde os primeiros séculos da era cristã e desde os primeiros dias da fundação do nosso país, é o Espiritismo. Você vê o Espiritismo em revista, em livros e até em filmes. Quem nunca assistiu o filme Do Outro Lado da Vida, né? Aquele filme, ele tem uma linha espírita. Há novelas e há também um evangelho por nome Evangelho segundo Allan Kardec, que é um evangelho espírita. Mas por que o espiritismo ele é reprovado pelas escrituras? Nós vamos ver isso em Isaías, capítulo de número 8. Por que o espiritismo é tão enganoso, é tão obscuro, e é uma religião que é tão abraçada por muitas pessoas. Pessoas da alta sociedade, pessoas de classe A, B, C e D. Há muitos espíritas no solo brasileiro. Há muitos poetas, cantores, escritores. Se você pega uma revista da Avon, você vai ver livros espíritas. É uma religião aceita, né? É uma religião, mas de matriz obscura, né? Enganosa. Isaías 8, versículo de número 19. Veja bem o que o profeta falou antes de Cristo essas palavras. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que xireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A primeira pergunta feita por Deus através do profeta é essa: acaso não consultará o povo ao seu Deus? Há uma interrogação. Segunda interrogação do verso 19. A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Quem um dia já foi ou já leu alguma coisa sobre o Espiritismo, sabe muito bem em que a cerne, o foco do Espiritismo é a comunicação dos mortos com os vivos. Consulta-se os mortos em favor dos vivos. É no mínimo algo que é fora de lógica. Mas só percebe isso quem tem os olhos espirituais abertos, né? Quem está enredado ou está até
bebendo desta fonte, até acha bonito a doutrina espírita, porque tem outros pontos da sua doutrina, como karma, como vidas passadas, em que alguém disse que no passado foi uma borboleta, em que alguém disse que no passado também foi uma princesa, lá numa era distante, um cachorro, e todos estão em busca de uma evolução, e eles falam em evoluir, e usam essas frases de efeito, né? Quem conhece um espírita, quem já conversou com um espírita, sabe muito bem o linguajar do espírita. É um linguajar sempre de evoluir, sempre de ser melhor, de buscar. Embora aqui a Bíblia fala em crescer na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A Bíblia não fala em evolução, em evoluir. A evolução está ligada também ao Charles Darwin, que é outro que muita gente pensa que foi ateu toda a vida, mas se você ler alguma coisa sobre ele, há nas entrelinhas que ele não foi 100% ateu, como muitos dizem. Ele acreditava que existia um ser superior, em que estava muito além da sua capacidade de entender. Mas voltando para o texto e que lemos nessa noite, quando vos disserem, consultai os necromantes. O espiritismo ele é incentivado pelas pessoas. Quem está sofrendo é incentivado ou ir na mesa branca ou ir no baixo espiritismo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, que também é uma linha espírita em que os espíritos se manifestam, em que alguém diz que pode falar com um avô que morreu há 20 anos atrás. E isso atrai as pessoas, porque alguns morreram e não resolveram as suas questões, né, com os vivos. E alguns que perderam seus pais, que não se davam bem com os pais e com a mãe. Satanás coloca isso na mente dele. Já que eu não perdoei a minha mãe quando ela estava aqui nesse mundo, já que eu posso agora me comunicar com... Já que eu posso receber uma carta psicografada dela, tá aí Chico Xavier, que foi alguém que escreveu muitas cartas e que foi alguém que difundiu muito o espiritismo no nosso país. Quem nunca ouviu falar de Chico Xavier? Foi um líder espírita em que escreveu muitas cartas. Cartas essas que enganaram muitas pessoas. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. E se fosse capaz de que esse mundo nosso se comunicasse com outro mundo, o rico, quando estava lá no inferno, ele teria pegado um telefone da época e ligado, né? Feito uma ligação para os seus familiares em que estavam aqui. Eu teria incorporado em alguém e ter fala. Satanás é capaz de imitar as vozes das pessoas. Ele pode falar com a voz de avó de alguém que morreu. Eu já vi demônio manifestado que falou com voz de criança. E falou com voz, mulher falou com voz grossa. E ele pode se passar. A Bíblia diz que ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Porque jamais o espírita diz que a comunicação é entre trevas. Ele diz sempre que é um mensageiro da luz que está trazendo uma mensagem. Está lá no Amazonas o conhecido João de Deus, que faz cirurgias.
Assim como teve o Dr. Fritz. Quem nunca ouviu falar do Dr. Fritz? Em que diz que um espírito de um médico, que não era nem brasileiro, deu esse dom e ele começou a fazer cirurgias espirituais. E as pessoas fizeram filas para ser atendidos. Mas a pergunta em que o profeta fez aqui: acaso não consultará o povo ao seu Deus? A quem devemos consultar? Será se os mortos? Será se Chico Xavier? Será se algum desses espíritas que morreram? Zélia Zambetta, que é alguém que é escritora. Será se temos que ser influenciados por aquilo que ela escreve? A Bíblia vai responder no verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais eles verão o quê? A alva. E o que é a alva? O que significa a alva? A luz. O clarear do dia é a alva. Quando essa expressão alva é que o dia está nascendo. E em Cristo, a alva em que nasceu nas nossas vidas foi Jesus, a estrela da manhã que iluminou os nossos pensamentos. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. É por isso que a pessoa tem uma pila de livros espíritas e ela não lê um versículo da Bíblia. É por isso que eu tenho a esposa de um tio meu, em que na minha infância eu vi ela com tantos livros. E foi lá que eu conheci, por curiosidade, o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu disse, mas tem o Evangelho segundo Mateus, porque eu já ouvi na rádio o padre falando no Evangelho de Mateus, de Lucas, de João. Mas esse Kardec, eu com 6 ou 7 anos de idade, curioso, já lendo, peguei e fui ver. E quando cresci, comecei a me interessar mais para me informar e vi quanto que eles foram enganados. Mas o Espiritismo tem uma coisa boa, em que alguém deve imitar. Todo espírita é generoso. Se tem alguém que tem obras na terra, se tem alguém que tem o coração voltado a ajudar as pessoas, são eles. Mas a Bíblia vai dizer que as obras sem fé é morta. As obras, ela deve caminhar junto com a fé. Os espíritas têm obras, tem hospitais que ajudam as pessoas, dão mantimentos. Assim como a maçonaria, que para muitos é totalmente terrível, também tem as suas obras. Você sabia que os maçons, quando tem campanha do agasalho, os primeiros que ajudam são os maçons? Você sabia que eu já peguei mantimento dado pelos maçons e abençoei e entreguei a gente pobre? Porque eu ia jogar fora, porque veio dos maçons. A Bíblia diz que a oração santifica. Amém, irmãos? Pode vir do macumbeiro a doação, se depois que orar, fica abençoado. Amém? Eu quero que o macumbeiro me dê um sapato bonito para ver se eu não calço. Eu oro e calço. Ainda vou evangelizar ele com o sapato, que é para ele ver. Só você calçou. Você não tem preconceito, não? Não. Porque maior e mais forte é aquele que está conosco. Amém, irmãos? Tem gente que fica com medo, né? Um dia me fizeram uma pergunta, pastor, o senhor vai passando no encruzilhada, está lá uma nota de 50 reais. Eu disse, rapaz, se eu estiver na prova, precisando daqueles 50, não sei não se ele fica lá. Porque não se coloca vela, se coloca galinha, mas dinheiro. Os cachaceiros que quando encontram 1 litro de uísque fazem uma festa. Mas voltando para o assunto sobre o Espiritismo, que eu disse que ele é obscuro, e a Bíblia vai deixar bem claro isso no verso 21 de Isaías capítulo 8. Passarão pela terra duramente oprimidos,
99% dos espíritas são pessoas oprimidas, são pessoas que não têm paz, são pessoas angustiadas e que atribuem ao sofrimento a um karma. E eles ficam nisso. É o meu karma sofrer. Fulano está com karma. O karma é a falta de conhecimento. O karma é os olhos fechados para a verdade. Passarão a terra oprimidos e famintos. Será que quando tiverem fome e enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? As pessoas, quando estão revoltadas, aquelas que não conhecem o verdadeiro Deus, elas atribuem o sofrimento a quem? A Deus. Mas Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do sofrimento. Nas mãos deles está a permissão. Ele tem o poder de permitir, a vontade permissiva de Deus. Mas não é vontade de Deus que alguém sofra, que alguém seja duramente oprimido. Eles amaldiçoarão o seu Deus, olhando para cima. Verso 22, olharão para a terra, eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e lhes serão lançados para onde? Densas trevas. Aqui o significado de densas trevas é inferno. O lugar mais escuro que existe é um inferno, que serão lançados todos aqueles que consultam. Como eu disse, o espiritismo influencia pessoas da alta sociedade, os governantes. E no passado, um homem que era poderoso na terra foi consultar um médium. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 28, abra comigo, para você ver que a prática do espiritismo não é coisa dos nossos dias. 1 Samuel 28, verso 7. Então disse Saul aos seus servos, 1 Samuel 28, 7, estou lendo, apontai-me uma mulher que seja o quê? Médium, para que encontre com ela e a consulte. E disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Dó que é médium. Essa cidade em que essa espírita estava, essa médium estava, em Dó, ela ficava a 8 quilômetros ao sul de Suné. Isso significa que numa época em que não tinha os meios de transporte dos nossos dias, Saul percorreu 8 quilômetros para se consultar com uma médium. E quantos quilômetros hoje as pessoas percorrem para consultar os gurus, os médios dos nossos dias? E você vê eles dando entrevista na televisão. 90% dos famosos têm os seus médios, têm os seus gurus, e que não faz uma viagem sem se consultar, e que se não veste determinada roupa. Tem pessoa que segue à risca o que o médium, o cabeça dele instrui, o mentor espiritual dele, e a pessoa obedece cegamente. Ou você não conhece alguém que toda sexta-feira está de branco? Ou você não conhece alguém que tem algumas obrigações, segundo eles? Ou você não viu o que fizeram na passagem de ano novo agora? O tanto de oferenda que fizeram para Iemanjá, onde os romanos se unem com as demais
religiões de matriz africanas. Nós vemos aqui alguém que não era um plebeu, era um rei, o rei Saul. Alguém que conhecia a lei de Deus, alguém que conheceu o Deus de Israel e que agora, no momento de perturbação, após a morte do profeta, ele vai e pergunta a seus servos: apontar-me uma mulher que seja médio. Mas como ele era um homem da alta sociedade, veja o que ele fez no versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele 2 homens de noite, e chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhe por necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. No versículo 9, veja a resposta da mulher. Respondeu a mulher: bem sabe o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e os adivinhos, porque pois me arma cilada a minha vida para me matares. Esse mesmo rei que um dia combateu, que um dia criticou, agora estava indo se consultar. Eu sei que causa um certo pesar. Eu, como pastor, já vi pessoas em que eram evangélicas, que abandonaram o evangelho, que abandonaram a vida cristã e que hoje estão servindo aos espíritos, que estão consultando-se, que estão servindo à mesa de Satanás. E às vezes as pessoas se perguntam: mas como aquela pessoa que era crente, pastor? Como nos Estados Unidos, alguém que se dizia pastor, reverendo, agora voltou-se para a Igreja Católica e está lá. É um retrocesso muito grande. É aquilo que Pedro diz: a porca lavada volta ao vômito. Mas tem gente que parece que gosta dessas coisas. Saul, que eliminou, que combateu, agora vai e se consulta, se disfarça. É igual o crente quando quer pecar, né? Se disfarça. Às vezes eu brinco com a mulher, disse: um dia eu vou colocar um short, vestir uma roupa velha, e vou para uma cidade, vou chegar numa igreja. Não vou dizer que sou crente, vou chegar lá, vou sentar. Não vou dizer que sou pastor. Um dia desse eu botei uma camisa assim, que não é aquela, que o povo pensa que camisa de crente é só social, né? Aí eu botei uma camisa aqui de manga, assim, de polo, tem um tênis, aí fui visitar uma igreja aqui. Quando eu chego na porta, cara, a paz do Senhor, irmão. Eu disse assim: tá, crente, não presta o crente se disfarçar, não. Eu fui lá, disse: eu vou chegar assim como um visitante, porque eu queria sentar lá. E deu a paz do Senhor, o camarada começou a pregar. Aí eu vi logo que ele estava começando ainda, e eu fiquei ali escutando ali ele pregar. E eu disse: Cíntia, não presta não, minha irmã. Eu já vi que o crente não presta disfarça não. Se você é pastor, se você chegar apaisando, não tem esse negócio de apaisana não. Você tem logo que chegar dizendo quem tu és. Saul aqui tentou se disfarçar para ir lá no espiritismo, como aquela pessoa que gosta de caruru e que um dia resolve ir lá no caruru lá do Damião e do Cosmo, e chega lá e pega aquela oferenda e come. Eu já orei por 2 crianças em Cristinápolis, as crianças com dores fortes, se enrolando pelo chão, porque ela pegou balas que foram consagradas e estiveram mal, tiveram que receber oração para poder aquele mal que estava
Isso aí, eu sempre advirto a minha filha e as crianças, principalmente no mês de setembro, dia 27 e 28, que é o período que se dá bala. A pessoa nunca lhe deu uma bala, de repente, alguém chega e lhe deu uma bala. O crente tem que andar vigiando, meu. Aquela bala pode ter sido consagrada. E ali a pessoa joga na boca. Ou então aquela vizinha disse, eu fiz aqui um prato e trouxe. Aí o crente às vezes sem orar já vai. E aquilo foi consagrado lá aos ídolos. Paulo, ele instruiu aos irmãos em Corinto, né? Que sobre a comida consagrada aos ídolos. Não é que o ídolo seja alguma coisa. Mas se foi consagrada, é bom que o crente não participe da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Mas não somente Saul se enveredou por este caminho obscuro do espiritismo. Houve outro rei na história, e está em 2 Reis, capítulo 21, versículo de número 6. Esse também foi ainda mais profundo no seu envolvimento, porque ele foi capaz de fazer isso aqui. As pessoas ficaram escandalizadas com o que saiu no noticiário essa semana. Em uma chácara no Rio Grande do Sul, 2 crianças foram sacrificadas, mortas. Aquilo ali é novidade para a mídia, mas acontece diariamente aqui no Brasil. Essas crianças que desaparecem, a maioria é morta em centros espíritas. É morta para que um político ganhe uma eleição. Aqui como em Codó do Maranhão, quem nunca ouviu falar, em Codó e Cachoeira do São Félix, que tem demônio que não quer mais o galo, não quer mais o bode e o boi não. Quer uma criança. Como aquele espírito maldito pediu 2 crianças e que tivesse o mesmo sangue. Então 2 meninos pobres da Argentina foram sacrificados. Aí as pessoas ficam escandalizadas com isso. Mas veja o que a Bíblia diz em 2 Reis 21, versículo 6. O que foi que este homem fez aqui? E queimou seu filho como sacrifício adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com quem? Médios e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. A Bíblia diz no livro de Salmos que um abismo chama outro abismo. Aí alguém chega e diz, mas pastor, o espiritismo não é tão terrível. Eu estou só lendo um livro. Eu estou indo na mesa branca. Um dia eu disse para uma moça, a mesa pode ser branca, mas os cachorros só mudam a coreira. É o mesmo demônio que tem lá. Tem na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé. E tem no Vodú também. Só muda-se o nome. Assim como os santos católicos que tem o nome de santo lá, no Candomblé tem outro nome. O mesmo que é referenciado como Conceição, lá no Candomblé é outro nome. O Bonfim é Ogum lá, no centro espírita. E as pessoas que prestam devoção, enganadas, acabam se envolvendo desta forma, como o rei aqui, Manassés, se envolveu, ao passo de dar o próprio filho para ser sacrificado. E você não sabe o tanto de pais que é capaz de matar o próprio filho para adquirir coisas ou para pagar determinado voto que foi feito. Porque quando se promete uma coisa no candomblé e se não pagar, os demônios ficam perturbando. Então as pessoas acabam-se por um envolvimento, pela falta de conhecimento. Eu conheci uma senhora em Cristinápolis, a qual temos uma igreja hoje forte, em que a maioria dos irmãos vieram tudo do candomblé, vieram tudo das trevas, em que andava com
um pedaço de fronha pequeno. Em todo lugar tinha que ir. Porque se ele se afastasse daquela fronha, dava uma dor de cabeça. E foi para a igreja. Ele disse, nós vamos orar. E a palavra que eu te dou é essa aqui, ó. Em paz tu vai deitar e logo tu vai pegar no sono. Porque agora você conheceu o Pai das luzes, o Senhor de Israel. E vamos queimar, vamos tocar fogo nisso aí. E quando pega aquela fronha cheia de agulha, de bocado de porcaria terrível, consagrado lá, nos pés lá do feiticeiro. E eu vi tantas coisas. Um lugar por nome Caixão de Pedra, um povoado de lá, em que uma mulher atormentada de espíritos malignos veio para a igreja, e ela vindo, e veio um sapo e ficou na porta da igreja. Um sapo desse tamanho. Eu nunca vi uma cena daquela. A mulher na igreja, e quando a gente começa a louvar, o sapo, chega aquele sapo lá. E os diáconos tangiam o sapo e o sapo voltava. Aí teve um que disse, pastor, esse sapo parece que foi mandado. Eu digo, é porque esse sapo aí foi uma das partes do sacrifício. E a mulher acabou confessando depois. E que lá fizeram um sacrifício. Então há muitas coisas que a pessoa acaba, quando se envolve, como Manassés se envolveu aqui, em que mergulhou no espiritismo. Há uma casa em Rio Real em que diz que ninguém entra naquela casa, que mexe tudo lá dentro. Eu cheguei para um irmão, pastor, disse, eu tenho coragem de ir lá, quero passar uma noite com você lá. Tem uma garrafa de café e a gente vai orar. Eu quero ver se vai balançar as coisas lá. Porque todo mundo se espanta naquela casa. Ele disse, olha, a minha avó morreu num dia, no outro dia eu dormi na mesma cama. E até hoje, o meu avô dormiu numa rede, eu dormi lá. E morto não volta não. Eu tenho uma prova prática de que se morto voltasse, meu amigo, eu já vi tanto morto. Eu já vi tanta história de morto, que o camarada para ser mais assombrado era eu. Que o meu avô foi coveiro e disse que teve uma época que não tinha caixão, enterrava os mortos, era em rede. E teve uma mortandade, que ele me contava tanta história. De uma vela que se mexia dentro de um mamão. Aí eu disse, é a vela dentro do mamão, meu avô. E o povo quer assustar o povo com aquilo ali. E um dia eu fiz essa presepada. Fiz os dentezinhos. E coloquei uma vela dentro do mamão e botei na beira da estrada numa noite escura. Aí eu vi gente correr. Quando se aproximava. Tem um espírito ali. No outro dia eu fui na casa dos vizinhos. Espírito o quê, rapaz? Vocês correram de uma mão com a vela, rapaz. Mas o demônio é capaz de fazer coisas obscuras e fazer com que as pessoas acabem se envolvendo. E tem gente que usa até a Bíblia para justificar o espiritismo. Eu quero terminar com esse texto e fazer a devida explicação, e que tem gente que usa a Bíblia para justificar o espiritismo. Você pode até encontrar alguém um dia que dizer isso aqui. Você não é crente? Me explique isso. Livro de Malaquias. Verso 5 do capítulo 4. Veja como as pessoas que não conhecem, elas distorcem a Bíblia, o que a Bíblia diz. E você vai encontrar alguém que vai distorcer isso aqui. Assim como os homossexuais distorcem as escrituras ao seu bel prazer. Porque há uma igreja implantada no nosso Brasil, chamando de igreja inclusiva, em que os textos em que a Bíblia condena o homossexualismo, eles estão distorcendo e chega até a blasfemar em dizer que Davi e Jonathan, que o amor deles ali era um amor homossexual, uma blasfêmia. Malaquias 4, verso 5. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia, terrível dia,
Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que não venha e fira a terra com... Há uma versão em que fala aqui sobre o Espírito. Eis que enviarei Elias. Elias aqui já tinha morrido. Não é que Elias ia voltar. Aqui é uma profecia que se relaciona com João Batista. O que o texto quer dizer é que João Batista pregou com tanta ousadia como Elias pregou lá no Antigo Testamento. Não é que Elias é a reencarnação, que João Batista é a reencarnação de Elias, como muitos chegam a dizer, em que esse João Batista seria a reencarnação de Elias. E pega-se isso e distorce o que a Bíblia diz para justificar o Espiritismo. Há uma versão bíblica, uma tradução, em que esse texto aqui está traduzido como a reencarnação. É como se João Batista fosse a reencarnação de Elias. Mas isso é uma distorção das Escrituras. A exegese do texto, o que o texto quer dizer, é que a ousadia em que Elias teve para enfrentar os profetas de Baal, João Batista teve a mesma ousadia, foi tanto que morreu decapitado, perdeu a cabeça. Porque ele denunciou o rei da época. E o que foi que aconteceu com Elias? Elias enfrentou quem? Jezabel e enfrentou Acabe. A ousadia espiritual. Como tem pessoas que você diz, rapaz, fulano parece tanto com ciclano. É as características, é a personalidade. Amém, irmãos? E se for irmão, parente, é o DNA, é o sangue. Aí eu vou dizer, rapaz, esse aqui é a reencarnação de fulano. E tem gente que faz essas afirmações. E quando começa a beber dessa doutrina espírita, ele passa a justificar e a usar esses termos de evoluir. Vamos evoluir, é um karma. Ó, você precisa se encontrar com a sua antiga vida. E quando morre alguém, se oferecem alguma coisa. Eu perguntei a uma senhora, por que acende vela? E ela me respondeu, é porque se ele estiver no escuro... Eu digo, minha senhora, como é que essa vela vai passar desse mundo para o outro? A vela é tão fraca, se a senhora estiver aqui a 5 km de distância aqui, você não vê mais. E se a pessoa estiver nas profundezas do inferno, como é que essa vela vai chegar? Aí ela ficou parada assim, olhando para mim. Eu digo, guarda esse dinheiro e compra um bolachão para o menino tomar café. Melhor. E agora tem a vela de 7 dias, né? A pessoa fica 7 dias com aquela vela ali, queimando. E são isso tudo coisas que veio para cegar as pessoas e distanciar do único que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Amém? Porque o que eles ensinam hoje? Todos os caminhos levam a Deus. É a nova doutrina maligna do século 21 é essa. Todos os caminhos. Se a pessoa errar é cristã, se a pessoa é espírita, é budista. O que é isso que Fátima Bernardes prega naquele encontro? Que eu fico olhando a cara dos crentes que vai para ali e que se sujeita. E que acaba falando a mesma língua. O crente tem que falar a língua da Bíblia, meus irmãos. Não é chegar e se acovardar por causa de um programa e fazer uma média. Eu vi Fernanda Brum em aperto lá no dia que foi. Quase titubeava, porque quis. Kleber Lucas ainda deu uma heresia terrível lá que ele falou. Não importa a sua forma de se comunicar com Deus, porque todos os caminhos, os meios levam a Deus. Que mentira! O único que leva a Deus é Jesus, amém, irmão? O único caminho de se comunicar com Deus é a oração.
Eu vou dizer que um sacrifício lá do candomblé vai se comunicar com Deus? Vai comunicar com Deus da letra minúscula, mas com Deus verdadeiro, poderoso, não. Com Deus poderoso é só através do nome do Filho dele. Porque ele disse, quando orares, orarás em nome de Jesus Cristo. O nome, a chave para se comunicar com Deus só tem um nome. Yeshua é Mashiach, Jesus Cristo. Esse em que os espíritas precisam conhecer. Os espíritas que ouvirão essa mensagem, nós amamos vocês, oramos por vocês e dizemos que vocês têm muitas coisas a ensinar aos evangélicos, mas os evangélicos têm muitas coisas melhores a ensinar a vocês. Ensinar que só Jesus Cristo é o caminho e que o evangelho é o evangelho segundo Jesus Cristo, porque ele é aquele que morreu e ressuscitou e ele é a testemunha ocular de todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe e que abra o nosso entendimento, a nossa capacidade de argumentar e não titubear quando tiver uma oportunidade de conversar com uma pessoa que está enredada no caminho do Espiritismo. Mostrar para eles que aquele caminho é um caminho enganoso e que pode levar às consequências graves e a distanciamento cada vez mais do Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos orar, finalizando nesta hora. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque Tu és a única luz das nossas vidas. A Tua palavra diz que Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós oramos por aqueles que estão presos, Senhor, nas trevas deste mundo, que estão presos na feitiçaria, que estão presos, Senhor, no espiritismo, que estão enganados nessa hora, em reuniões da mesa branca, Senhor, que estão recebendo cartas supostamente enviadas dos familiares que já morreram. Mas a Tua palavra diz que não há comunicação dos mortos com os vivos. Que nós devemos viver o presente e aproveitar enquanto estamos vivos, porque depois da morte segue-se o juízo. Abre o entendimento, Senhor, até mesmo daqueles que um dia frequentaram as igrejas e que estão longe do Senhor, que estão sendo levadas, Senhor, por este mar maligno, que estão sendo levados por essas correntes diabólicas, por esses espíritos enganadores. O Senhor corte todo o laço, Senhor. Corte da nossa família, Senhor, em nome de Jesus, porque há familiares nossos que estão sendo bombardeados, que estão sendo cercados, ó Deus, por esses espíritos malignos que estão cegando o entendimento. Pedimos que o Senhor abra os olhos para eles enxergarem que só Jesus Cristo é a verdade, que só Jesus Cristo é o único caminho que pode levar o homem ao céu, que pode levar o homem a Deus. Deus, em nome de Jesus nós oramos e cremos que o Senhor salvará muitos ainda esses dias, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Acabamos de apresentar Na Converte Rádio Web, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil no Conjunto Augusto Franco, com o pastor Fábio Nascimento.